Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga deputado acusado de participar de suposta corrupção em compra de ambulâncias e materiais hospitalares. Tribunal Superior Eleitoral decide ouvir mais testemunhas na ação que pede cassação da chapa Dilma Temer. A empresa é condenada por obrigar trabalhador a participar de dança de grito de guerra. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do deputado federal Paulo Feijó, acusado de participar de suposto esquema de corrupção investigado pela Operação Sanguessuga. A Operação Sanguessuga foi deflagrada em 2006 após investigações indicarem supostos pagamentos de propina a parlamentares em troca de emendas destinadas a compras de ambulâncias e materiais hospitalares. Cíntia Ribeiro. O deputado Paulo Feijó é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina para apresentar emendas parlamentares que liberaram dinheiro para prefeituras do estado do Rio de Janeiro fraudarem licitações que beneficiaram empresas. Os crimes teriam ocorrido entre 2001 e 2003, durante um mandato anterior de Paulo Feijó. A defesa pediu a absolvição do parlamentar, alegando falta de provas, mas a relatora, ministra Rosa Weber, ressaltou que depoimentos de testemunhas e documentos revelaram transferência de dinheiro para Paulo Feijó por meio de contas bancárias de assessores. O deputado teria disponibilizado seu mandato em favor de interesses privados do Grupo Planan, garantindo recursos por vias de emendas parlamentares para posterior aquisição de ambulâncias por municípios componentes da sua base eleitoral, em procedimentos licitatórios fraudados e em troca teria recebido vantagens indevidas. Na minha visão, a materialidade está comprovada. A conclusão do julgamento do parlamentar ficou para a sessão do dia 18 de abril. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu ouvir novas testemunhas na ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Os ministros também decidiram que a defesa tem um prazo de 5 dias após a audição das testemunhas para apresentar as alegações finais. As decisões do TSE nessas questões de ordem, antes do julgamento, foram tomadas para o bom encaminhamento do processo. IBGE deve identificar crianças sem certidão de nascimento em Bauru, interior de São Paulo. O Instituto havia constatado a falta da certidão de 45 crianças, mas não deu as informações necessárias para a localização delas. Milena Teodósio. O IBGE se negou a repassar os dados pessoais, alegando que essas informações têm caráter sigiloso. Para o Ministério Público Federal, esse sigilo, que busca resguardar os trabalhos do Instituto, deve ser relativizado diante de valores maiores como os direitos fundamentais. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, entendeu que nessa situação, o IBGE deve fornecer os dados tendo em vista que as crianças sem registro de nascimento estão sem a proteção do Estado e da sociedade. Hipermercado é condenado por obrigar trabalhador a participar de grito de guerra. A Justiça do Trabalho em Minas Gerais entendeu que o caso gera humilhação. Fernando Rota. A mulher disse que era obrigada a participar diariamente do grito de guerra, tendo que balançar e rebolar na frente de clientes. Os julgadores constataram que a ex-empregada passava por humilhações e ainda era ameaçada de perder o emprego caso não participasse da encenação. A ex-funcionária deve receber R$3 mil de indenização. No Rio Grande do Sul, a empresa é condenada por vender leite adulterado com formol. A fabricante deve pagar R$3 milhões por dano moral coletivo. Johnny Luna. A decisão da Justiça de Porto Alegre estabeleceu que a empresa deve indenizar os consumidores pelos danos causados. De acordo com o Ministério Público, a fabricante comercializou lotes de leite contendo formol, produto considerado cancerígeno. Além disso, foram encontradas diversas outras irregularidades na fabricação dos leites. Ainda cabe recurso da decisão. Consumidor que pagou TV por assinatura com sinal ruim vai ser indenizado. O valor foi fixado em R$5 mil. Lucas Scherer.
O cliente afirmou que teve problemas com queda de sinal e somente após 10 meses de reclamação conseguiu ter o caso resolvido. E durante esse período, ele recebia sem falhas a cobrança de mensalidade. Para a Justiça de Santa Catarina, a empresa de TV por assinatura agiu com descaso ao não regularizar o sinal do cliente. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.